Olá, você está no Mysticast Ganja, uma semente ao desenvolvimento da cultura grower. Matéria do site DW dizendo então aqui em quais países o consumo de maconha é legalizado. O site traz que há algumas negociações em tramitação na Alemanha e a gente vê uma convergência de alguns partidos em prol aí da legalização, trazendo então algumas questões como argumentação, como por exemplo uma taxação sobre a cannabis, e seus derivados, bem como uma diminuição das vendas ilegais, então reduzindo então o crime organizado em grande escala. Então o tema está sendo discutido na Alemanha e a gente vai ver aqui que o site traz outros países que já têm uma legislação mais adiantada. E países já legalizados, como por exemplo então a Holanda e seus famosos coffee shops. A matéria diz: o governo holandês insiste que, assim como outras drogas leves, a maconha é apenas tolerada no país. Então a gente vê uma distinção aqui, Mas não é legal. Então a gente vê uma contradição. Ela não é legal, mas ela é tolerada no país. E a gente sabe, é um dos mais famosos países que a gente sempre ouviu falar. Teve seu uso recreativo descriminalizado em 1976, Descriminalizado é que a pessoa não pode ser presa, por exemplo, ou sofrer qualquer sanção por conta de cannabis. Mas de qualquer forma, a Holanda sempre trouxe aí essa atitude mais liberal com relação a cannabis. De acordo com a matéria, as cafeterias holandesas podem vender até 5 gramas para cada pessoa por dia, mas devem seguir rígidas regulamentações de licenciamento. Por exemplo, eles não podem servir bebidas alcoólicas. Fora também que tem uma série de questões burocráticas, que acabam gerando uma dificuldade para os empreendedores que começam nesse ramo da cannabis. Os anúncios de cafeteria também são proibidos, assim como também é considerado crime manter mais de 500 gramas no estoque das lojas, ou seja, é uma contradição tremenda, porque precisa ficar repondo constantemente e ao mesmo tempo onde é que eles vão conseguir a matéria-prima, Então, quer dizer, é bem estranho. As flores também só podem ser vendidas para os residentes da Holanda e claro, há dados aí de que 57% dos estrangeiros que viajam à capital holandesa, claro, consideram conhecer tais cafeterias. E os coffee shops sempre foram aí para os canábicos maconheiros um sonho turístico, não é? Outro país então, o Uruguai, a maconha que já foi legalizada para turistas. E claro, o Uruguai sendo o precursor, sendo o grande pioneiro aí no governo do Mujica em 2013. E que se tornou então o primeiro país do mundo a legalizar totalmente a cannabis, tanto para o uso medicinal quanto também para o uso recreativo em todo o país. A partir daí, então, as pessoas poderiam já comprar maconha de forma legal, de 3 formas possíveis, Ou com autocultivo, cultivo doméstico, Ou então em clubes, ou as farmácias também disponibilizam a cannabis. Cada uruguaio adulto pode cultivar até 6 plantas em casa, mas a colheita não deve ser superior a 480 gramas de maconha por ano. É rígido, mas de qualquer maneira é interessante que pelo menos tenha uma evolução. Claro que esse é um argumento que deve ser debatido, a quantidade de plantas. Aqui eu acho que é mais interessante definir pela quantidade de matéria-prima final, de flores no caso, do que propriamente a quantidade de plantas, porque mais uma vez a gente sabe que a gente pode fazer cultivo de plantas pequenininhas ou plantas enormes, então essa seria uma forma de melhorar aí nessas legislações. E também muito rígido, mas de qualquer forma é uma experiência aí pioneira, então muito interessante. Um ponto interessante aqui, que diz que o objetivo não é promover o Uruguai como destino turístico de cannabis, mas sim afastar os turistas das vendas nas ruas e aproximá-los do mercado regulado, quer dizer, gerando renda, gerando economia, virando o mercado aí de um dinheiro que iria então para o mercado ilegal.
Justamente, né, porque daí a gente vê no próprio Uruguai a questão do início, né, a gente repara lá que no início também, no Uruguai, teve uma série de questões com relação à qualidade da cannabis que era vendida nas farmácias. Então, questão do preço, né, tudo isso tem que sendo ajustado justamente para cada vez mais ser desestimulado o consumidor a adquirir o produto de maneira ilegal. Outro país então aqui, a Jamaica, baseados ilimitados por motivos religiosos. Olha que interessante. Na Jamaica, claro, né, popularizada aí por Bob Marley e o reggae, a descriminalização e a posse de pequenas quantidades de cannabis só aconteceu em 2015. Pessoas físicas podem cultivar até 5 plantas de cannabis. Fumar a ganja, então, é legal em dispensários licenciados e residências particulares. Olha que evolução fantástica. Direito à liberdade individual. Pessoas pegas com menos de cerca de 50 gramas de maconha não enfrentam prisão ou ficha criminal, mas devem pagar uma pequena multa, o que é bizarro ainda, né? Tem que ser descriminalizado totalmente. Como a gente viu ali na maconha e religião, né? Os seguidores da religião Rastafari podem fumar uma quantidade ilimitada para fins sacramentais. Como a gente viu, né? Uma erva da sabedoria, a ganja, é usada para ajudar na meditação e aproximá-los do seu espiritual interior. Fantástico, né? Outro país, então, Portugal e a sua política de drogas radical. Em 2001, Portugal adotou uma mudança radical em direção à descriminalização das drogas, não só da cannabis, né? A posse individual de qualquer tipo de substância é considerada mera infração administrativa no país. E quem é pego com drogas não sofre nenhuma ameaça de prisão ou registro criminal. Olha que evolução, tirar da esfera criminal. Em vez disso, tais pessoas são convidadas a se registrar em um centro de reabilitação moralista, né? Mas que pode ser menos agressivo, pagar multa, invasivo pra caramba, né? Ou prestar serviços comunitários. Mais uma vez aí uma questão moralista. Portugal, no entanto, ainda coloca a maconha na mesma categoria da heroína, tá vendo, né? É tenso isso. Então, claro que quem não tem a receita para comprar maconha medicinal, que é legalizada no país, ainda precisa recorrer ao tráfico ilegal, claro. Então, é uma questão que todas as leis vão abordar, né? Essa coisa de taxar o usuário, e claro que há um avanço em não criminalizar esse usuário, mas ao mesmo tempo ainda é uma coisa moralista, paternalista, né, de querer colocá-lo num centro de reabilitação ou pagar multa ou prestar serviços comunitários. De qualquer maneira, até essas abordagens, de uma certa forma, acabam, né, invadindo a liberdade individual, porque tratam o usuário como se fosse uma coisa completamente errada. E é simplesmente uma questão de opção, escolha pessoal. E se essa escolha não fere outras pessoas, não tem a menor justificativa, qualquer tipo de aplicação de qualquer pena, né, seja ela criminal, moral ou sei lá o que seja, né? Não é isso? Canadá, legalização da maconha e populações carcerárias. O uso recreativo de maconha foi legalizado no Canadá em 2018, no governo do Trudeau, né? Um estudo de 2020, as pesquisas mostraram no Canadá que o consumo diário de maconha aumentou apenas cerca de 1%, ou seja, irrisório, né? E se comparado de forma como a pesquisa é feita, praticamente não teve nenhuma alteração. E em todas as faixas etárias. Olha que interessante esse dado, porque mostra que, né, aquele argumento de que legalizando seria uma epidemia de consumidores, a gente viu que no Canadá isso, pelo contrário, não aconteceu, não mudou a taxa de usuários. Até entre os adolescentes, o aumento foi de apenas 3%, também deixando aí nessa margem de erro. Só que essa legalização fez a diferença mesmo na redução do número de prisões por cannabis. E aí a gente, claro, entende muito bem e imagina o impacto que isso teria no Brasil, por exemplo. Em 2018, a polícia registrou 26.402 casos de porte até a legalização entrar em vigor.
em meados de outubro. Em 2019, esse número caiu para 46. Entende a diferença brutal que isso tem no impacto carcerário no país? O porte de mais de 30 gramas de maconha continua sendo crime, mas a legalização trouxe uma grande mudança no efeito desproporcional que os encarceramentos do Canadá têm sobre as minorias. Não só no Canadá, né? Lá um estudo da Comissão de Direitos Humanos de Ontário mostrou que, embora os negros representassem 8,8% da população de Toronto, eles enfrentaram 34% das acusações de porte de maconha de 2013 a 2017. Imagina como é no Brasil. E assim a gente vai vendo mais um campo em que a legalização pode trabalhar na sociedade, né? A diminuição da criminalidade, o desencarceramento em massa, uma visão diferenciada aí, mais uma vez tirando da esfera criminal, colocando na esfera de saúde pública e educação, com campanhas, né, para justamente, aí sim, preservar os jovens. E é isso que tem que ser, né? Estados Unidos, ganhos financeiros na legalização, então aí outro ponto, né, que é importante, que faz até os conservadores acabarem indo em direção à legalização, a questão dos ganhos financeiros. Nos Estados Unidos, então, 35 estados já legalizaram a maconha para uso medicinal e 16 deles é permitido o uso adulto recreativo. E aí a questão é o impacto da economia, né, que vai trazer aí. Por exemplo, em 2020, a indústria da maconha legal criou 77 mil empregos nos Estados Unidos. O relatório também destacou os lucros obtidos nas receitas fiscais com o comércio legal da maconha. Colorado, por exemplo, faturou em média 20 milhões de dólares por mês, enquanto que a Califórnia, que legalizou o uso recreativo adulto em 2016, arrecada uma média mensal de cerca de 50 milhões de dólares. O potencial que tem o ramo da cannabis. Por fim, então, Geórgia, África do Sul e México ingressaram também no clube dos países da legalização. Na Geórgia e na África do Sul, a legalização aconteceu em 2018, tanto para uso recreativo quanto também medicinal. Em apenas um ano, a Geórgia eliminou as penalidades criminais para uso da maconha e introduziu uma legalização que permite a exportação da erva. Imagina o Brasil, por exemplo, exportando. Em março, a Suprema Corte do México descriminalizou o uso recreativo privado de cannabis para adultos. Embora ainda vender maconha não seja legal no México, o país, com 129 milhões de residentes, pode se tornar um dos maiores mercados de cannabis do mundo. Muito interessante então, né, essa matéria aqui que traz aí esses países que já têm uma evolução nas suas legislações, descriminalizações, legalizações, e a gente vê os formatos, né, de como é feito aí. Então, através dessas experiências que vão tendo em outros países, a gente pode ir formando aí, claro, né, com as peculiaridades do Brasil, por exemplo, e as necessidades continentais que o país tem, né, as diferenças, a gente ir fazendo também aqui com a experiência de outros países, um encaminhamento para uma argumentação e uma legislação que acabe indo em prol de uma melhoria da sociedade, uma diminuição da criminalidade, um aumento da geração de empregos, enfim, há diversas possibilidades que a gente pode explorando, né? Muito interessante, então, assim que for tendo mais países que vão nessa direção, a gente vai trazendo aqui também, tá legal? O Giro da Ganja vai ficando por aqui. Até já!